Amém? Quantos amam a palavra do Senhor Jesus? Amém? Se coloque em pé em reverência a ela. Eu agradeço a Deus e sinto honrado por Deus em hoje poder ministrar essa palavra. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus. O capítulo é o 26. E nós vamos ler do 57 ao 68. A igreja acompanha. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro os seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas. E disseram, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando o sumo sacerdote, disse-lhe, não responde coisa alguma ao que este depõe contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? E eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Amém. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta palavra, e com alegria, Pai, apesar de um cenário de tristeza, de dor, nós louvamos a Ti, Pai, porque o Senhor foi até o fim com a Tua missão. O Senhor não abriu mão do propósito, o Senhor não negou, Pai, o chamado. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, e pedimos, Senhor, que essa casa, Pai, uma casa, apesar de uma casa de dor, ela venha trazer ensinamentos para nós nessa noite, e venha, Senhor, nos alimentar, e trazer para nós, ó Pai, a revelação da Tua palavra, para que nós possamos sair desta noite, ó Pai, alimentados e renovados pelo poder que há na Tua palavra. Nós te agradecemos, Jesus, e te louvamos, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém, igreja? Pode sentar, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava meditando nessa palavra e algumas verdades ela vem nos trazer, bastante verdade. E eu fiquei meditando nessa casa. Quem é que gosta de entrar em alguma casa para ser julgado? Né? Imagine se você é convidado para entrar numa casa, sabendo que você vai ser julgado lá naquela casa que você entra, você não vai, não é assim? Ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ser exposto, ninguém gosta de ser contrariado, ninguém gosta de passar vergonha, ninguém gosta de ser caluniado, não é assim? E essa era uma casa de dor, e Jesus vai até aquela casa, casa de Caifás. E a primeira coisa que a palavra do Senhor nos revela, se nós voltarmos um pouquinho, e no começo do versículo 26, ele começa dizendo assim para nós, e aconteceu que quando Jesus concluiu
todos esses discursos. Aqui tem dois tipos de pessoas. Há dois tipos de pessoas compromissadas. Isso não há que se negar. Um grupo de pessoas compromissadas em planejar, em estruturar a morte de Jesus. Um grupo de pessoas que maquiavam como iam fazer isso, de que forma, de que o povo estivesse a seu favor. Eles pensaram de N formas, de várias maneiras, para que o povo acreditasse no que eles estavam falando, que não tivessem testemunhas para ir de acordo com que Jesus, para poder contrariar Jesus. Não há que se negar que é um grupo de pessoas compromissadas. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos também um compromisso em cumprir a vontade do Pai, um compromisso em não abrir mão da missão que o Pai tinha designado para ele. Uns querendo matar ao Senhor e Jesus em fazer a vontade do Pai. Quando nós olhamos para pessoas compromissadas, quando nós vemos pessoas disciplinadas, quando vemos pessoas estruturadas em fazer algo concreto, em cumprir um plano, em cumprir um objetivo, em cumprir uma meta, nós vemos isso em Jesus e vimos isso nessas pessoas também. Isso nos deixa claro. E o que me chamou a atenção aqui nessa palavra é que quando nós lemos esse começo aqui, e aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, nós voltamos um pouco mais lá em Mateus 24, e ele vai começar a falar de tudo que vai acontecer pós ele não está mais em terra. Ele vai dizer, e Jesus ele traz um ensinamento para nós poderoso aqui, que ele não vivia baseado em ansiedade daquilo que tinha para cumprir. Jesus ele era certo em tudo que ele fazia. Isso é uma lição poderosa para nós, porque quando nós iniciamos algo, Jesus ele iniciou a sua caminhada, ele sabia que lá no fim iria ter um sacrifício de dor, ele sabia que lá no fim ele teria que entrar em lugares para ser julgado, caluniado, mas ele não deixou ser levado pelo momento. O nosso erro é que na nossa caminhada, quando nós iniciamos algo, nós sempre olhamos para os obstáculos, nós sempre olhamos para as dificuldades, mas o nosso foco tem que estar em cumprir o propósito daquele que nos dignou a chamada. Porque se nós olhamos para os obstáculos, para as dificuldades, nós vamos parar. Jesus ele não vivia uma vida, mesmo quando tudo isso estava prestes para acontecer, ele traz um ensinamento poderoso, que ele não olha para o seu passado e vê, olha tudo que eu passei, todos os lugares que eu pisei, todas as pessoas que eu tive a oportunidade de falar, tudo aquilo que eu enfrentei. Não, ele vive o presente. Ele vive um presente e no momento certo, e é neste momento, e no momento da sua trajetória, ele fala o que ia acontecer depois. Nesse momento, ele olha e fala, eu preciso orientar o meu povo para o futuro que eles vão enfrentar, e eu preciso preparar a minha partida, eu preciso ser forte para enfrentar como homem, tudo que eu ainda tenho que enfrentar, para cumprir o propósito de Deus na minha vida, aleluia, glória a Deus. O que eu quero dizer com isso, de que nós precisamos de fato, é ter um propósito, precisamos ter um objetivo claro, específico, definido, porque se nós não sabemos para onde estamos caminhando, se nós não temos um alvo definido, se nós não sabemos para onde estamos indo, qualquer lugar serve, e qualquer situação é motivo para nós pararmos. Nós precisamos olhar para frente, olharmos para o alvo, que é Jesus sim em nossa vida, e Ele tem um propósito, Ele tem um projeto claro para nossas vidas, e falar, Senhor, revela o meu coração e me dá força o suficiente para eu prosseguir, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor tem para mim.
ele começa a preparar os seus discípulos para a sua partida, e ele começa também a se preparar para ele partir. Aleluia. Glória a Deus. Nos momentos mais difíceis, onde nós pensamos em parar, onde nós pensamos que não vamos suportar, nós só vamos conseguir suportar o processo se nós sabemos para onde nós estamos indo. Se nós não sabemos aonde é o nosso alvo, se nós não sabemos qual é a missão que estamos seguindo, se nós não sabemos qual o caminho que nós estamos trilhando, quando vem o obstáculo, o processo nos sufoca, o processo tenta nos matar, o processo tenta dizer que nós não estamos no caminho certo. Se Jesus ele não soubesse exatamente o que ele iria passar, ele como homem, ele teria parado. Mas ele sabia que Deus tinha um projeto, um propósito, e ele estava disposto a suportar tudo, a passar por tudo, a enfrentar tudo, por mim, por você, para ele cumprir o projeto, para ele cumprir a missão que Deus tinha estabelecido para que ele executasse. Aleluia. Até que ponto, meu irmão, nós estamos dispostos a cumprir para tudo aquilo, para nós suportarmos e cumprirmos os planos, os projetos que Deus tem na nossa mão, para não pararmos. Muitas das vezes nós olhamos para algumas situações da nossa vida e nós queremos parar. Se foi Deus quem te deu, Ele vai te dar estratégia para você avançar, para você prosseguir, para você continuar. Por que você quer parar quando Deus diz continua? Porque se foi eu quem garanti a promessa, se foi eu quem diz que você vai passar, se você vai enfrentar, se você vai suportar, eu vou te dar força no processo para você avançar. Mas quantas das vezes a gente quer parar, quer desistir, porque achamos que Jesus não está na causa? Meu irmão, você é filho, aleluia, você é criatura de Deus. Você, antes de você achar que alguém te projetou, Deus já te conhecia antes do ventre da tua mãe, aleluia. Algumas coisas que aconteceu no meio do processo, talvez em algumas delas, ou se não em todas, teve a sua decisão, não foi assim? Tem coisas que nós parece que não, que achamos que nós não decidimos, que tem coisas que achamos que nós não temos a culpa, vamos dizer assim, na execução. Mas quando você olha e fala assim, não, se Deus ele me deu a oportunidade de viver, se Deus ele me deu o dom da vida, tudo está no meu controle, Ele te deu o livre-arbítrio, então exerça, vai até o fim, e as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando Jesus está no Getsemane, ele chama os discípulos para ir para lá com ele, não é assim? E ele, olha o que diz a palavra, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus disse a eles, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez, orou, meu Pai, se este cálice não pode suportar, se este cálice não pode, passa de mim, se eu o beber, faça a tua vontade. E Jesus, ele voltou e achou outra vez eles adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse, dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Aqui traz uma lição poderosa para nós,
Jesus, em tudo que Ele faz, Ele nos ensina. E Jesus, Ele pede para os discípulos: fica aqui, ora comigo, vigia comigo, passa comigo este momento, porque Jesus sabia que a sua hora estava sendo chegada. E Ele pede uma vez, Ele pede duas, Ele pede três, e os discípulos estão adormecidos. Nesse momento, Jesus, Ele podia se vitimizar e dizer: olha tudo que eu fiz por vocês, olha tudo que eu passei por vocês, passei 3 anos ensinando, dizendo, pregando, ensinando, mostrando quem não milagres, e agora está chegando o meu momento, a minha hora, e vocês vão ficar nessa posição. Quantas das vezes você olha ao seu redor, com as pessoas que você mentoreou, com as pessoas que você ajudou, com as pessoas que você aconselha, com as pessoas que são seus amigos, com as pessoas que estão dentro da sua casa, e percebe, e parece que você está sozinho. Tem momentos que você vai ter que passar só você e Deus. Tem momentos que você vai olhar, parece que não vai ter ninguém para te ajudar, mas faz parte da caminhada, faz parte do processo. Se você está tendo a visão, se você está enxergando o que os outros não estão enxergando, segue em frente, prossiga. Não fica olhando para um lado e para o outro e fala: mas não tem para ninguém para ajudar, não tem recurso, não tem ninguém para fazer. Não, a promessa vai se cumprir na sua vida, depende de você, exclusivamente de você. Mas para de achar que as coisas estão conspirando contra você. Para de ficar esperando a fórmula mágica, ficar esperando a hora certa, o momento certo. Não, segue firme no propósito, segue firme no projeto, segue firme naquilo que Deus te confiou. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas querendo desistir, achando que 2020 acabou, eu estou esperando 2021 chegar. Ei, meu irmão, segue em frente, falta ainda 4 meses ainda para o ano acabar. Você, aleluia, se Deus tiver que fizer, Ele precisa só da sua fé. É da sua fé que você coloque essa noite em ação e fala: eu vou prosseguir. Talvez nós olhamos para o cenário, aleluia, e parece que estava tudo indo tão bem, estava tudo indo, né? O discurso desse ano é esse: 2020 é o ano da promessa, é o ano que tudo vai acontecer, é o ano da multiplicação, é o ano disso, né? É o ano da excelência, como nós estamos profetizando esse ano, e tem sido assim. Ei, Ele deixou de cuidar da sua casa, Ele deixou de cuidar, aleluia, de você, aleluia, Ele deixou de te amar, aleluia. Ei, aleluia, como é bom, meu irmão. Talvez não esteja tudo como você gostaria, mas a presença dEle você encontra, aleluia. Aquele que vem com o coração quebrantado diante dEle, Ele o recebe e derrama da sua glória, aleluia. A presença dEle nos basta, a graça dEle nos basta, é a presença dEle que nos alimenta, e você tem que seguir adiante, você não pode desistir, você não pode parar, aleluia. Mesmo que você fale: eu já falei uma, já falei duas, já falei 3, já falei com ciclano, com fulano, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz tudo que eu podia fazer. Então espera, se você já fez tudo que você podia fazer, então só espera o milagre acontecer, aleluia. Mas se você tem que fazer, se você tem que se posicionar, aleluia, então se posicione, aleluia, então faça, aleluia, com excelência, aleluia. Tudo que tiver com as suas mãos, faça conforme as tuas forças, aleluia. E quando as tuas forças te esgotar, o milagre vai acontecer na tua vida, aleluia. Creia, creia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E Jesus, e chegaram ali as pessoas para prender Jesus, e as pessoas trataram Jesus como um bandido, assim, trataram Jesus como um criminoso, trataram Jesus como alguém, a pessoa mais criminosa, a pessoa mais procurada. Mas isso era para cumprir tudo que os profetas já tinham dito a respeito da palavra. E o que me deixou encabulado quando eu li isso, que me deixou entristecido, que doeu na minha alma, e eu me perguntei: será que eu teria forças para prosseguir? Quando prenderam Jesus, quando levaram o nosso mestre, todos os discípulos, não foi ninguém, todos os deixaram, todos os abandonaram, não teve um. Quiseram usar a força, não é assim? Mas teve um que foi lá para querer usar a força.
Mas Jesus, ele não queria que usasse a força, porque ele sabia que se Deus enviasse uma situação, romperia tudo aquilo. Mas aquilo era cumprimento das promessas, era cumprimento do projeto, do plano. E as pessoas não estavam entendendo. Tem hora que você vai olhar ao seu redor, e se você não entender o que está acontecendo, você vai querer parar, você vai querer desistir, você vai olhar e falar assim: isso não é para mim. Imagine se você no lugar de Jesus, o que você teria feito? Qual seria a sua postura? Não é assim? A gente só sente a dor do outro quando a gente se coloca no lugar dele. Qual que seria a sua posição? Triste isso, não é? Nós olhamos e Jesus naquele momento foi sozinho. Você consegue trazer aquele cenário na sua memória? Se fosse você e Jesus olhando para cada um, Jesus sendo levado como um criminoso, e os discípulos nada fizeram, e os discípulos não tiveram ação nenhuma, sumiu. Será que você está disposto a prosseguir quando ninguém te apoia? Será que você está disposto a prosseguir no projeto, no plano que Deus te confiou, quando você não tem apoio de ninguém? Todas das vezes nós desistimos, todas das vezes nós voltamos para trás, todas as vezes nós deixamos de prosseguir, quando você está a um passo de cumprir a missão. Não é assim? A missão, o início, meio e fim, Jesus ele iniciou bem, ele foi até o meio bem, e ele precisava terminar bem. Às vezes a gente olha para o início das coisas, e talvez não foi tão bem assim, porque Jesus entra na nossa vida, e começa a pôr as coisas no seu devido lugar, não é assim? E nós avançamos, e nós avançamos, nós avançamos, só que quando vem a barreira, quando vem a dificuldade, aí a gente acha que só tá bom enquanto tá tudo bem. É quando vem a dificuldade, quando vem a decepção, Jesus está falando: dá o próximo passo. Aleluia. Não volta para trás não, meu irmão. Dá o próximo passo, aleluia. Tá doendo, tá difícil, não tá tendo o apoio de ninguém, você está se sentindo sozinho, mas Jesus está com você, aleluia. Ele sabia que o Pai estava com ele, aleluia. Ó, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, aleluia. Quando estiver doendo, meu irmão, quando você achar que não tem força para suportar, fala: Jesus, eu não estou conseguindo, Pai, mas se é do teu projeto, se é da tua forma, faça a sua vontade, eu vou avançar, faça a sua vontade, eu vou prosseguir, aleluia. Não para, meu irmão, não desista, aleluia, porque Ele, aleluia, vai te dar forças na trajetória para você prosseguir, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. E quando Jesus ele chega até lá, na casa de Caifás, naquele tempo, a história, ela deixa nos entender, e apesar disso ser um pouco, ter alguns historiadores falar um pouco diferente disso, mas não deixa entender que havia dois tipos de sinédrio. O sinédrio era um lugar onde as pessoas iam até lá para ser julgadas. Havia um concílio, onde ali, segundo a opinião do sumo sacerdote era que mais valia, mas todas as pessoas que estavam ali também julgavam.
Mas a palavra dá-nos a entender que haviam 2 sinédrios. O primeiro, religioso, onde era composto pelos fariseus, e o segundo, um sinédrio cívico. E aqui nesse momento é a questão religiosa que vai ser tratada. E Jesus ele chega para ser julgado pelo sumo sacerdote dessa terra. O sumo sacerdote do céu, não é assim? Jesus vai ser julgado pelo sumo sacerdote Caifás. Me chama a atenção aqui nessa palavra que o caminho que Jesus percorreu do Getsêmani até a casa de Caifás, até aquele sinédrio, é conhecido pela estrada das ovelhas. Esse é o caminho que ele percorreu. Jesus, em tudo que ele fez, ele foi prudente. Ele foi o sacrifício perfeito. Aleluia. Foi assim? Eu fiquei tentando me colocar no lugar de Cristo, imaginando o quão humilhado ele foi, o tamanho, o que passou na cabeça de Jesus, de quando ele estava percorrendo aquele trecho, de quando encontraram ele lá no Getsêmani e levaram ele até a casa de Caifás. O que passou na cabeça de Jesus? Muitas das vezes nós temos que fazer coisas que não gostaríamos de fazer, não é assim? Para cumprir o projeto, para cumprir a missão. Quantos lugares Deus já permitiu você entrar, que você fala assim: eu não gostaria de ir até ali, mas eu vou, porque eu preciso ir, porque eu amo a minha família, porque eu amo a obra de Deus, porque eu amo o lugar onde eu trabalho, porque eu amo cada oportunidade que o Senhor coloca em minha mão. Ô meu irmão, quando nós olhamos a vida por esse ângulo, quando nós temos essa visão, nós paramos de nos vitimizar. Nós paramos de achar que tudo está conspirando contra nós. Vai ter lugares que você vai ter que ir, que mesmo contra a sua vontade, mas vai, porque faz parte do projeto, faz parte da missão. Vai ter situações que você fala assim: mas eu não preciso disso, eu não preciso ir até lá. Jesus, ele não precisava passar o que ele passou, mas ele passou. Aleluia. Oh, aleluia. Porque ele nos amou, aleluia. Porque ele nos ama, aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer, aqui eu estou terminando. E quem entra aqui na história? Pedro. Pedro entra aqui na história. No versículo 58 diz: e Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Pedro, ele teve 3 comportamentos. Comportamentos que nos alerta, de que nos dá o sinal, de que nos evidencia quando nós estamos se afastando, quando nós deixamos de perceber, e quando nós vemos, nós já estamos a um passo do abismo. E aí talvez esse momento seja tarde. Quando Pedro ele vai até lá, ele não vai para intervir na situação, ele vai para ficar de longe. Ele fica de longe. Pedro aparece aqui na situação e me chama a atenção, e não é à toa que a Bíblia diz aqui, quer nos ensinar alguma coisa. E ele fica de longe. E ele só fica vendo de longe o que está acontecendo. E quem não se posiciona, a tendência não é dar um passo para dentro,
é dar mais um passo para fora. E quando Pedro, ele olha aquele cenário, e ele olha que todos estão conspirando para matar Jesus, que todos estão conspirando para acusar Jesus, que todos, primeiro, Jesus ele foi preso à noite, ele não tinha julgamento à noite, Jesus ele não podia ser preso naquele horário, mesmo que ele pudesse ser preso, ele não podia ser julgado naquele momento. Conspiraram tudo, um horário impróprio, um horário onde as coisas não deveriam acontecer, e foram atrás de quê? Testemunhas falsas, para acusar Jesus, para dizer contra ele. Procuraram, e acharam duas, e mesmo assim duas ainda falsas, testemunhas. E Jesus, quando ele, diante de todo aquele cenário, e Pedro está de longe, e ele começa a observar. Quando você não está dentro, toma cuidado com isso. Quando você começa a olhar para as coisas e começa a se afastar, olhar de longe, não se envolve. Está vendo, mas não se envolve. Está vendo, mas não se envolve. A tendência, o que a Bíblia fala? Que ele se mistura para ver o que está acontecendo. Junto com os guardas ali. Ele se mistura junto. E depois, o que acontece? Ele nega a Jesus. Não ali, mas no decorrer da história, ele nega a Jesus. Por quê? Porque quando os nossos olhos estão para as dificuldades, parece que tudo é maior do que nós. Quando você tira os olhos da promessa, quando você tira os olhos de Cristo, e você começa a olhar para as dificuldades, você começa a parecer que Deus é pequeno. Parece que os seus problemas estão aqui na sua frente, e Ele está lá, e você começa a se afastar, e aquilo está ficando maior diante de você. Quando você vai ver, você não tem força mais. Se posiciona para querer Jesus na sua vida, custe o que custar, enfrenta o que enfrentar. Eu não abro mão, aleluia. É tempo da igreja se posicionar, aleluia. É tempo da igreja se posicionar, meu irmão. O que nós estamos passando para este tempo não é uma perseguição religiosa, mas é um tempo de posicionamento para a igreja. É um tempo de nós nos posicionarmos e de fato levar a bandeira do Evangelho e falar: eu sirvo a um Deus poderoso, eu sirvo a um Deus vivo, aleluia. E se, meu irmão, e se fosse uma perseguição religiosa, como que você agiria hoje? Quantas pessoas arrumando desculpinha para não vir para a igreja por causa desse vírus? Quantas pessoas se deixaram se iludir, deixaram as coisas né? Não vem para a igreja, mas também não lê a Bíblia, não ora, não consagra, não jejua, não escuta mais louvor. Aí começa o quê? De longe, não dá para ir para a igreja. Não dá para ir para a igreja, mas dá para você orar, dá para você evangelizar, dá para você louvar, dá para você consagrar, dá para você, né, sentir a presença de Deus. Não foi assim? Não é assim? Quantas pessoas, oh meu irmão, é tempo de nós nos posicionarmos. Não adianta eu só vir para a igreja porque ela me favorece. Eu estou na presença do Pai porque eu dependo dEle, porque eu preciso dEle, porque eu necessito de Jesus, porque a minha vida só tem sentido se Ele estiver na minha vida. Quando você serve a Jesus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode te dar, o Evangelho começa a fazer sentido na sua vida, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, oh, aleluia, 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 oh Deus Todo-Poderoso. E traz uma testemunha, e olha a acusação dessa testemunha. Acusação dessa testemunha.
E disseram, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus, ele disse lá em João 2,16, destrua o templo e eu o edificarei em 3 dias. Né? Fizeram ao contrário. Diz que ele ia destruir e construir em 3 dias. Mas Jesus, ele não estava preocupado com o que estavam falando dele. Talvez ele ouviu, não é assim? Na hora que a testemunha chegou, talvez ele conhecesse, não é assim? Falando de Jesus como homem, talvez em sua caminhada, ele já até viu aquela pessoa. O problema não são pessoas. Quando nós vivemos a nossa vida baseada no que os outros falam de nós, do que os outros pensam de nós, você não vai prosseguir, aleluia. Porque as pessoas, o problema não são as pessoas não entendem que o projeto é maior, que o propósito é maior. Quando as pessoas olharem e te criticar, não esquenta, olha para o alvo, olha para Cristo e prossiga. Se você ficar dando legalidade para as falsas testemunhas que se levantar contra você, se você ficar vivendo uma vida baseada no que as pessoas estão falando de você, você não vai ter forças para prosseguir. Jesus, ele não parou naquele momento para querer se justificar. Não foi isso que eu disse, não foi assim que eu falei. Não, tá distorcendo o que eu falei, não foi isso que eu falei. Não, ele falou, ele ficou calado. O acusaram e ele permaneceu calado. Naquele tempo, no Antigo Testamento, né, assim, o animal que ruminava, ele não poderia ser o animal próprio para o sacrifício. Até nisso ele vem nos ensinar de que ele foi o sacrifício perfeito. Tem aquele ditado que fala, quem cala consente, né? Assim, se eu não abrir minha boca, o que vão falar de mim? Se eu não falar, vão achar que é verdade mesmo de fato. Vai ter momento, meu irmão, deixa eu falar, aleluia. Vai ter momento que você vai ter que ficar calado e falar, Jesus me justifica, aleluia. Vai ter momento que você vai ter que olhar, aleluia, e você não vai abrir sua boca. Porque se você abrir a boca, já foi. Jesus, ele olhou para aquela situação e calado ele ficou. E aquilo indignou Caifás. Foi assim? Mas você não vai falar nada. Você não vai dizer nada. Estão te acusando e você não vai falar nada. E aí Caifás, ele disse assim, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe por que Jesus abriu a boca? Sabe por que ele abriu a boca? Porque ele não podia negar a si mesmo. Porque enquanto estavam o acusando, ele não abriu a boca. Mas quando vieram para querer que ele negasse a sua essência, negasse o seu chamado, negasse o seu propósito, ele abriu a boca. O que ele disse? Tu disseste, digo-vos porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Blasfêmia! Quiseram um motivo suficiente, não precisa de testemunha, está aí, ele está blasfemando. Meu irmão, não negue a sua essência, aleluia. Não negue, aleluia, o Deus poderoso que você serve, aleluia. Passe o que passar, aleluia. Suporte o que tiver que suportar, mas se posiciona. É tempo de nós nos posicionarmos, aleluia. É tempo de nós, aleluia, levantarmos, aleluia, mais do que nunca a bandeira do Evangelho, aleluia. Anunciar as boas novas, pregar a palavra de Deus, ser luz, aleluia, ser instrumento de Deus. Fala, meu irmão, que nessa noite, fala, Senhor, não deixa, Pai, eu abrir mão do chamado, Senhor,
Revela a mim, Senhor, o chamado que eu tenho para fazer na tua obra, e eu vou fazer com excelência, aleluia. Eu não vou abrir mão do que o Senhor tem. Oh, meu irmão, quantos talentos o Senhor tem te dado, quantos dons o Senhor tem te dado, quantas coisas na sua jornada de fé o Senhor já entregou nas tuas mãos, e você abriu mão, porque alguém falou, porque alguém criticou, porque alguém duvidou, porque alguém não acreditou. Aleluia, Deus quer te usar, aleluia. Deus quer fazer cumprir as promessas na sua vida, aleluia, aleluia. Jesus, ele poderia, olha quantas situações, olha quantas oportunidades Jesus teve para desistir, olha quantas oportunidades ele teve de falar, não, chega, não, mas foi ali, moendo, e ele aguentou firme, ele segurou firme, aleluia, ele não desistiu, aleluia, ele não parou, aleluia, porque ele sabia, meu irmão, porque ele estava lutando, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, vamos ficar em pé. Aleluia. Quantos de nós, quantas das vezes vivemos uma vida mediana por falta de se posicionar? Quantas das vezes nós aceitamos uma vida mediana por falta de nos posicionar? Oh, meu irmão, Deus tem grandes coisas para a tua vida, aleluia. Deus tem promessas na tua vida, aleluia. Aleluia. E o sacerdote, ele começa a fazer aquele teatro, né, assim a Bíblia fala, e ele fica indignado, e ele se ajoelha, ele rasga suas vestes em sinal de indignação, e ele começa a gritar blasfêmia, blasfêmia, e a gente percebe claramente que aquele julgamento não foi imparcial, não foi assim? O sacerdote, ele tinha a última palavra, mas ele não poderia influenciar na decisão dos outros concílios que iam julgar, mas ele claramente, ele toma a postura de querer a todo custo que Jesus seja julgado à morte, a todo custo. Ele influencia a decisão, de todos os concílios que está ali, para Jesus ser levado a julgamento de morte. Aleluia. Que a gente, nessa noite, entenda que vai ter situações que nós não vamos querer enfrentar, que vai ter lugares que nós vamos estar, que nós não queríamos estar, que vai ter pessoas que nós vamos ter que nos relacionar, que nós não queríamos nos relacionar, mas tudo isso faz parte do projeto, da missão, do plano que Deus tem para a sua vida, aleluia. Vai ter momento que você vai olhar para os lados, parece que ninguém te apoia. Vai ter momentos, situações que você vai olhar ao seu redor e parece de que nada dá certo. Mas é nesse momento que você está a um passo da sua vitória, aleluia. Jesus, ele olhou para o cenário da vida dele. Não pensa, meu irmão, que ele não imaginaria o que ele de uma forma desprendida, de que uma forma aleatória, ele falou, deixa vir o que vai acontecer aí, e eu vou passar. Não, ele se preparou para enfrentar tudo. Por isso que mais me chama a atenção aqui nessa palavra, e que o Espírito Santo me chama a atenção nessa noite, e fala, irmão, se você nessa noite entender de que a vida dura de que você está nessa vida para enfrentá-la,
as coisas vão ser mais fáceis para você, porque você já se preparou, você já estava preparado para suportar. Mas se você viver a vida de qualquer jeito, a vida vai ser muito difícil e dura para você. Então enfrente hoje a sua realidade, enfrente hoje os obstáculos, enfrente hoje as lutas, enfrente hoje o cenário da sua vida, enfrente hoje o que você precisa enfrentar para avançar. Eu não sei o que você precisa enfrentar nessa noite, eu não sei o que você precisa, você talvez olhe e fala, mas isso já tentei várias vezes. Mas é aí que Jesus quer que você enfrenta, porque é aí que é depois disso que vai vir a sua vitória. Aleluia, aleluia. Tem situações, tem vezes que a gente olha e fala, mas isso não é para mim. Mas você olha e fala assim, mas não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não tenho força, eu não tenho capacidade. Se Deus permitiu certas coisas estar no seu caminho, é porque Ele acredita que você é capaz para avançar, aleluia. Se Deus coloca obstáculos na sua frente, na sua caminhada, na sua jornada, Ele não vem para te derrotar, Ele vem para te trazer experiência, aleluia, para dizer, filho, eu acredito que você possa avançar, eu acredito em você, aleluia, eu sei que você pode avançar, aleluia, eu sei que você pode suportar, aleluia. Enfrente, meu irmão, todas as barreiras, enfrente todos os obstáculos, enfrente todas as lutas que vier no seu caminho, aleluia. E quando você achar que não tem mais forças, o milagre vai acontecer na sua vida, aleluia. Glória a Deus, mas não desista, aleluia, prossegue, segue em frente, aleluia, porque se Ele prometeu, porque se Ele confirmou no seu coração, aleluia, Ele não volta atrás com a sua palavra, aleluia, Ele não, meu irmão, Ele não desiste de você, aleluia, foi por você que Ele enfrentou, aleluia, que Ele tomou a decisão, aleluia, de passar o que Ele tivesse que passar, aleluia, de ser caluniado, aleluia, de ser, aleluia, humilhado. Não bastava a morte, mas Ele precisava ser humilhado, Ele precisava ser, aleluia, injustiçado, aleluia, Ele precisava que a impiedade viesse contra Ele, aleluia, mas Ele, como ovelha muda, Ele venceu, Ele não abriu a sua boca, Ele sabia que o que Ele estava lutando era muito maior, aleluia. Oh, meu irmão, você entende o seu valor, você entende que tudo que Ele fez foi por você, aleluia. Ele está dizendo, filho, por que você está querendo parar, por que você está querendo desistir, porque você está achando que você não é forte o suficiente, porque você está achando que você é incapaz. Se eu fiz tudo por você, aleluia, se eu dei a minha vida por você, se eu passei o que eu tinha que passar, porque eu te amo, aleluia. Oh, meu irmão, porque você está querendo desistir? Se Deus está falando para você prosseguir, porque você está achando que você não tem força para caminhar, se Ele diz, aleluia, eu renovo as suas forças hoje para você prosseguir, aleluia, não pare, não desista, aleluia, não abre mão das promessas, não abre mão dos planos de Deus, não abra mão daquilo que Deus tem para a tua vida, não abra mão da tua família, não abra mão do teu casamento, não abra mão dos teus filhos, não abra mão do teu emprego, não abra mão, aleluia, da tua empresa, não abra mão dos teus sonhos, aleluia, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, aleluia, os planos, os projetos vão se cumprir, aleluia. Oh, glória a Deus, não desista, aleluia. A vida, meu irmão, não é, aleluia, todas as flores têm seus espinhos, não é assim? A vida não é, encare de fato que a vida não é fácil, aleluia, mas saiba que todos os dias, o bom Consolador, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, vai estar aí do seu lado, dizendo, aguenta um pouco mais, aleluia, suporta um pouco mais, aleluia, eu estou contigo nessa caminhada, não desista não, aleluia. Se tiver momento, meu irmão, você vai olhar para a situação e fala, não, eu não vou me calar não, quem está pensando que ela é, quem acha que ela é, não, eu vou falar, aleluia, não, se cala, aleluia, se cala, aguenta firme, aleluia, não importa o que estão dizendo, aleluia, não importa o que estão falando, aleluia,
Jesus me ensina que se eu tiver que suportar calado, calado eu vou ficar, aleluia, porque é calado que eu vou conseguir a minha vitória, e é isso que importa, aleluia. O que importa é eu avançar, o que importa é que os planos e os projetos dele se cumpram na minha vida, aleluia. Glória a Deus. Nós pedimos maturidade para o Espírito Santo nesta manhã. Que o Senhor molde o nosso temperamento, que o Senhor forge, aleluia, o nosso caráter nessa noite, que o Senhor, aleluia, nos alicerce, aleluia, nos dê as armas certas, a estratégia certa, aleluia, para nós cumprirmos o propósito que Ele tem nas nossas vidas, aleluia. Deus tem um propósito único, exclusivo, que vem da parte dEle, para cumprir na sua vida, aleluia. Oh, aleluia. E tudo aquilo, meu irmão, que Deus Ele permitiu você passar, não foi para a tua derrota. Tudo aquilo que talvez no meio da caminhada você fala assim: será que eu agi certo? Será que eu fiz certo? Não, você chegou até aqui e Deus Ele vai te dar sabedoria para você avançar, aleluia. Para de olhar para o passado, para de olhar para o passado e dizer assim: ah, se eu tivesse feito desse jeito, talvez eu não estaria onde eu estou. Talvez eu tivesse feito desse jeito, eu não estaria da forma que eu estou, meu irmão. Quem lança a culpa é o inimigo, é Satanás, ele está derrotado, aleluia. Mas Jesus, ele tem novidade de vida, ele tem as boas novas. E olha, filho, olha hoje, vivo hoje, aleluia. E olha lá na frente o futuro, aleluia, maravilhoso, glorioso que eu tenho para a sua vida, aleluia. Jesus, naquele momento, ele não olhou, aleluia, para as pessoas, tudo que ele fez, para as pessoas que ele justificaram, não. Ele estava ali, vivendo o presente, porque ele sabia que fazia parte do cumprimento das promessas, dos planos de Deus. Olha para o agora, vive o agora, viva o hoje. Jesus, tudo que ele fez, ele viveu intensamente, ele foi constante, tudo que ele fez, aleluia, aleluia. Todas as vezes você acha que o que importa é a velocidade no processo. Jesus, ele não estava preocupado a hora, o momento que ia se cumprir, ele só queria fazer a vontade do Pai. E o momento que tivesse que cumprir, ele estava preparado, aleluia. Se prepare. Será que você está preparado hoje? Será que você hoje está preparado? O que você precisa se estruturar? O que você precisa buscar de conhecimento? O que você precisa fazer em cada área da sua vida para você avançar? O que você precisa fazer? Está na mão de quem o seu futuro? Olha para dentro de você, o Senhor te fez capaz, o Senhor te fez uma pessoa resiliente, o Senhor te dá a capacidade suficiente para você avançar. Nessa noite, saia daqui com o compromisso de fazer assim: Ele está em mim, eu posso todas as coisas, aleluia. Se Ele está em mim, aleluia, eu não vou recuar, eu vou avançar, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, não desista, não abra mão, aleluia, de tudo aquilo que Deus te prometeu, aleluia, oh, aleluia. Vamos louvar, aleluia, Santo Deus, aleluia, oh, Espírito Santo, aleluia, Rei da glória. O sol se apagou, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele